Oi, gente! I'm here! Eu aqui outra vez. Graça e paz para todos vocês. Nesse fim de ano de 2024. Vai o abraço desse seu irmão, esse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a todos vocês que estão comigo já há muito tempo. Vocês estão ligados, estamos unidos, estamos juntos todas a semana, não, todos os dias. Eu tenho prazer em trazer uma mensagem sempre diferente uma da outra, principalmente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a graça. E o tema da mensagem é essa: a oração não é a solução dos crentes. Então você, que é uma pessoa de oração, que ora tanto, jejua tanto, vai nas vigílias, participa noite, mês, semana, ano, e nunca teve solução. Por quê? Porque Deus faz o que Ele quer. Deus não está, como se diz, as suas orações não está no plano de Deus. Deus age da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer. E a oração não é a solução, como o título da mensagem nos diz. Então vamos lá. A igreja, a gente aprendeu, quando ainda era criança, na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu era criança, participava. E lá a gente tinha, naquele tempo não tinha aquele negócio. Quem é e quem não é. Não existia esse negócio. Porque a Igreja Católica dominava, principalmente o Brasil. Até hoje, o Brasil é um país católico. Não adianta os protestantes ficar dizendo nós somos aí 60 milhões de protestantes. Que é isso mesmo. 60 milhões de protestantes. Eu acho que tem mais de protestantes. Mas a verdade é que naquele tempo que eu era criança, as professoras falavam, vamos rezar. A gente tinha que rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Voltava de novo. Ave Maria. É aquele negócio, todos os dias, antes de começar a escola, de iniciar a aula, essas rezas. Você ia na igreja, era a mesma reza, Ave Maria, tal. Você ia nos terços que tinha nas casas. Naquele tempo ele não chamava os frequentadores da Igreja Católica de irmão. Naquele tempo, é na casa da Maria, na casa do São José fulano de tal, na casa do São Antônio Mendes, na casa de tal. Então tinha o tal de terço. E era a mesma coisa, Ave Maria, cheia, sempre não mudava. E eles tinham também uns certos costumes que na Semana Santa, chamado, isso é, na Quaresma, durante 40 dias, tinha pessoas que eram tão fanáticos à religião católica que eles passavam os 40 dias sem comer carne, porque dizia que era pecado. Na semana que eles diziam Semana das Dores, que chegava o domingo de Ramos, que eles iam para a missa com o ramo, o domingo de Páscoa, naquela semana, o povo passava ali jejuando, aquele sacrifício. E o povo fazia tudo isso porque eles achavam que tinha que ser assim, porque se dizia
que como Jesus sofreu pelos nossos pecados, que nunca tivemos pecado, eu não conheço o pecado, o que é pecado? Pelos nossos, por mim não, só se for por seus, porque eu nunca tive. Eu desconheço essa palavra pecado. Então, como ele sofreu pelos nossos pecados, assim também nós temos que sofrer para que nós podemos alcançar o reino, podemos alcançar a vida eterna, tal, e assim por diante. Bem, e nós tínhamos por costumes também do tal de novena, que nós pegávamos uma garrafinha de água, existia uma grande cruz na frente de uma capela, nós pegávamos uma garrafa, cada um da escola, enchia aquela garrafa e ia despejar no pé da cruz, porque fazia muito tempo que não chovia, ficava muito tempo sem chover, então fazia isso. E por incrível que pareça, me parece que no penúltimo dia, quando nós acabamos de jogar água, a chuva caiu. Uma nuvem que estava, a gente derramou água, nós precisamos correr para a escola, chegamos correndo, chegamos molhados, né? Agora, isso o que foi? Será que foi a água que nós joguemos no pé da cruz? Bem, mas voltando, o que eu quero dizer com tudo isso? Que assim que a Igreja Católica fazia tudo isso, que eu estive lendo, acompanhei o testemunho de uma certa irmã que era freira. Ela falou o sofrimento que é lá dentro do convento. A gente passa, eu entrei lá, eu era menina, ainda era uma meninona, e ali havia isso é a madre, era uma carrasca, uma mulher muito ruim. Se elas quebrassem uma xícara ou um prato, elas tinham que ficar de joelho, rezar sem Ave Maria, sem Pai Nosso, e orar sem aquela oração que Jesus o ensinou. Pai nosso que está no céu. Mas ele não falava Pai nosso, Padre nosso que está no céu. E ela diz que essa oração, essas rezas, tinha que ser feita em cima de grão de milho, em cima de grão de feijão, para judiar, para mostrar para as famílias, para mostrar para as pessoas. O sofrimento era feito no corredor, não era numa sala, num quarto, tinha que ser em voz alta, para todas as demais que estavam frequentando ali, estavam vendo aquela sendo castigada para que elas não fizessem isso. Isso era a maldade que existia lá dentro e o pessoal achava, a família achava que pôs a filha lá, que a filha tinha casado com Jesus, que tinha virado uma santa. Os pais colocavam os filhos lá, achavam que o filho tinha casado com a igreja, que o padre era ser um santo. Nada disso, irmão. Aonde está o ser humano está o problema. Essa carne nunca se justificou. Essa carne não serve para nada. Essa carne é impura. Essa carne ela é imunda, porque o próprio Jesus disse: a carne para nada. Cito, João 6:63. A carne para nada. Ela não serve nem para sabão. Então, quando a igreja protestante, Martim Lutero, saiu de dentro da igreja romana, porque ele discordou, por isso que eu chamo de protestante. Por que protestante? Porque ela protestou, porque protestante vem de uma palavra que você discorda. Você passa a discordar, então você protesta contra aquilo que você não concorda. Martim Lutero viu ali alguma coisa que ele não concordou. Indulgência, aonde as pessoas tinham que colocar ouro, prata, muito dinheiro para tirar as almas que estavam no purgatório. Se você tem um pai, um filho, uma pessoa que morreu, está no purgatório, você dando bastante dinheiro, você vai tirar de lá. E Martim Lutero discordou, por isso que ele levantou esse movimento chamado luterana. Mas ele já saiu, já começou errado. Porque ele tirou tudo que tinha de dentro da igreja romana e trouxe para dentro da igreja dele. É como o Egito. Israel saiu do Egito, mas o Egito não saiu de Israel.
Martim Lutero, a igreja protestante saiu de dentro, mas eles trouxeram tudo que tinha dentro da igreja, igreja católica. Porque a Bíblia, até no início do século XX, para que você não saiba, até o início do século XX, a Bíblia era 73 livros. Mas a Sociedade Bíblica do Brasil, que depois, com jeitinho, eles tiraram ali 7 livros e deixaram apenas 66 livros. Então, estes livros são dos católicos. Os católicos é dono deste livro. Não adianta você bater, cantar de galo aí, papá, porque essa Bíblia sagrada, não tem nada de Bíblia sagrada. Sagrado o quê? Já viu o papel ser sagrado? Tinta ser sagrado? Não existe sagrado. Tem um negócio de sagrado. Então, tudo que tinha lá dentro eles trouxeram. Todos os rituais, os costumes que tinha lá dentro eles trouxeram. Lá em Jejuaba, na Igreja Católica. Aí eles vieram e colocaram, principalmente, não tanto as igrejas tradicionais, mas os movimentos protestantes, isso é, principalmente os pentecostais. Quando veio esse movimento chamado pentecostal para o Brasil, começou lá nos Estados Unidos em 1906, por um grupo de pessoas, principalmente um dirigente africano. Ele trouxe lá da África esses costumes da África, impôs ali, o povo começou a falar no enroleiro ali, que não é nada, não significa nada. E ele disse que era o segundo batismo do Espírito Santo, segundo movimento pentecostal. E se nós olhar lá para Atos capítulo 2, nós vemos que ali foi dom de línguas diferentes. O pessoal falava francês, falava inglês, falava mandarim, falava português, falava alemão, falava várias línguas. E hoje, o que esse povo faz? E quem foi que trouxe isso? Foi um pastor africano, um camarada que veio da África, e ele trouxe esse ritual. É o que eu li a respeito disso. Que esse movimento que aconteceu lá em Chicago, na rua Azusa, num velho armazém, foi um movimento africano que manifestou lá. O mesmo que acontecia na África aconteceu ali. E o povo correram dizendo que era Espírito Santo, porque então as igrejas tradicionais não aceitavam, a igreja batista, metodista, igreja presbiteriana. Essas igrejas não aceitavam esse negócio de falar em outra língua, que eles diziam que isso tudo terminou no primeiro século. E eles estavam certos, porque tudo isso findou nos apóstolos. Dos apóstolos para cá não existiu mais nada, porque tudo que Deus fez, ele fez até a derrubada do templo. O templo não caiu no ano 70, dali para lá acabou. Então tentaram querer fazer reviver novamente. Como diz uma música, reviver o que já morreu é impossível. Não adianta querer reviver uma coisa que não existe mais. Acabou. Esses dons de cura, de milagre, de falar em língua, de revelação, de profecia, acabou no primeiro século. Então hoje eles querem trazer de volta. Então esses movimentos, chamados pentecostais, são os piores movimentos que nós temos no país. Eu fui a Belém do Pará. Eu estive na primeira igreja batista, onde os 2 missionários, Daniel Berg e Gornavik, esteve ali no porão daquela igreja. Eu fui até lá. E de lá eles começaram com esse movimento. Eles trouxeram lá dos Estados Unidos e disse que veio para uma cidade chamada Belém. E a cidade ficava no Pará. Vieram de navio, chegaram ali,
como se você lê a história das Assembleias de Deus, quando eles começaram ali colocar na cabeça de algum daqueles irmãos ali que eles tinham que ser batizado no Espírito Santo, que não tem nada a ver com falar em outra língua, não tem nada a ver com essas coisas. Eles foram expulsos e eles foram para a Rua Burquerque, que fica no centro da Belém Velha. Eu fui lá também e vi aonde iniciou, em 1911, onde iniciou essa Assembleia de Deus. Bem, então o que eu quero dizer com tudo isso é que dali eles pegaram tudo que tinha lá na Igreja Católica, trouxeram jejum. A reza e oração é farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa? Qual a diferença? Rezar e orar. É tudo coisa repetida. É tudo a mesma coisa, é tudo coisa repetida. Não tem nada. Hoje a Igreja Católica fala, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Então virou tudo uma mesma coisa. Não tem diferença. Então eles começaram com esses costumes, porque a oração, ela vem do judaísmo. Você olha lá para os judeus oravam porque eles oravam. A oração vem da palavra ação. Eles queriam estar perto e Deus estava distante deles. Deus não se comunicava com ele. Deus comunicava com Moisés, não com ele. Moisés transmitia a eles. Mas eles viviam constantemente buscando, pedindo, clamando. Clama a mim, clama a mim. E aí o povo vieram hoje, em pleno século XXI, século XXI, e trouxeram tudo que aconteceu lá atrás, trouxeram para os dias de hoje. Coloca o povo para jejuar, coloca o povo para orar, vai nas vigílias, noite de oração, mesa de oração, círculo de oração, corrente de oração. Oração era coisa judaica. Pedro e João ia para a oração às 3 horas da tarde, para o templo chamado Formosa. Tinha até horário, era 3 horas que iniciava. Isso era coisa judaica. Nós que somos da graça não temos nada a ver com oração. Mas Paulo era judeu. Não adianta você querer. Mas Paulo falou que orar sem cessar. Bom, ele mesmo não orava sem cessar. O que é orar sem cessar? Paulo tinha que ficar 24 horas por dia, então, de joelho. Ele era judeu. Então, ele pegou muitas coisas que está nas cartas de Paulo. Ele escreveu por quê? Porque é coisa da cabeça dele, que ele era judeu. Mandar Timóteo lavar os pés das viúvas. O que é isso? É coisa dos judeus. Proibir as mulheres que não falem nas igrejas. Que a mulher tem que se manter calada. É coisa judaica. Que lá na sinagoga não podia a mulher falar. Então Paulo trouxe muitos, como se diz, coisas que ele aprendeu lá no judaísmo, ele trouxe também para a graça. É isso que nós temos que entender. Então, voltando, o que eu quero dizer. Não adianta orar. Deus não muda os seus planos. A sua oração não muda nada a Deus. Se você vai fazer, não vai fazer, você orar, não significa nada. Mas por que você fala isso, irmão? Eu tenho experiência própria. Eu falo por experiência. Eu sou um homem que tem milhares de horas de oração. E eu pergunto o que mudou na minha vida? Nada. Nada mudou. Só tinha cansaço, desgasto, noite de sono e nada mais. Volto a falar. Se você passar uma noite inteira orando e outro passar uma noite toda dançando, num baile, num carnaval, quem está mais feliz? É aquele que passou dançando. No outro dia ele está alegre, contente, se divertiu a noite toda. E você? O que você ganhou com isso? Você está ali com o joelho doendo, coluna,
pescoço, de ficar inclinado, garganta. Você ganhou o que com isso? Então eu tive 44 anos lá dentro, 20 anos como ministro. Em 82 eu me tornei evangelista, logo em seguida pastor. E eu pergunto, essas mãos foi colocada milhares e milhares e dezenas de milhares de pessoas, foi colocada essa mão na cabeça das pessoas. Valeu o quê? Nada. Então, oração não muda nada. Isso é um hábito, é um costume que os crentes pegaram. Porque a oração não muda a pessoa. As pessoas ficam orando, 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 pensando que vai mudar alguma coisa na vida dela, não muda nada. Porque quando eu orei, como eu já disse, orei e jejuei, 100 horas de oração, 50 horas de jejum. Olhei para Romanos 9:16, não é de quem quer nem de quem corre, é de quem eu quero. 15, versículo 15 do capítulo 9 de Romanos, diz, eu compadeço quem eu quero compadecer, tenho misericórdia quem eu quero ter misericórdia. E aí? Então nós podemos ver que para Deus é tudo igual. Quem era Zaqueu? Zaqueu, para o povo, tinha que ser um homem, que ele era explorador. Ele explorava o povo com os impostos. Jesus disse, desce, Zaqueu, depressa, porque me convém pousar, jantar, hospedar com você, Zaqueu. O povo ficou todo pasmado. Porque Jesus veio foi para esse tipo de gente. Ele não veio para os santos. Ele não veio para aqueles que já estavam. Não, ele veio para aquele que não estava. Aquele que estava distante de Deus. Foi por isso que muita gente até hoje não entende aquela ilustração que contou Jesus, aquela parábola que contou Jesus. Um homem, o senhor da vinha convidou um para trabalhar às 6 horas da manhã. Vem trabalhar comigo. Às 9 horas contratou outro. Ao meio-dia contratou outro. E à tarde ele contratou outro. Lá pelas 4 horas da tarde. Quando ele pagou tudo igual. Começou a pagar do último por meio. Olha, te pago 100 denário. 100 denário. Seria, por exemplo, 100 reais. O último ele deu 100 reais, o segundo, o terceiro, o primeiro que suportou o sol quente o dia todo, ganhou mesmo 100, que reclamava de quem é o dinheiro. O dinheiro não é meu? Eu não sou o senhor da vinha, eu pago do jeito que eu quero. Faço do jeito que eu quero. O que eu combinei com você não foi 100? Tá aí seu 100. Você não tem nada que reclamar. Então assim também é Deus. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, da hora que Ele quer. Não adianta a sua oração. A sua oração, Jesus não levou os discípulos, para com essas mentiras. Jesus não levou os discípulos, lá no capítulo 26, lá de Mateus. E lá pelo versículo 38, 39, 40, ele não levou os discípulos para orar, ele levou para vigiar. Nem uma hora pudesse vigiar comigo. Vigiai e orar. O Espírito está pronto. Pronto. Aí já diz tudo. Se você orar, não orar, o Espírito está pronto. O Espírito não se contamina. O Espírito que está dentro daqueles que têm o Espírito. Que nem todos têm o Espírito. Há muitos que têm almas viventes. Mas aquele que tem o Espírito. Então, esse que tem o Espírito, a própria Bíblia 18:16 de Romanos, que o Espírito Santo habita no Espírito daquele que tem o Espírito de Deus. Está aí. Então, meu irmão, não é o que você quer. A oração não mudou a epidemia do Brasil. O próprio Valdomiro Santiago, que começou a caroço de feijão e vendendo para parar a epidemia, o irmão dele, que era bispo, morreu na epidemia. Morreu com essa doença. E aí? Como você vê isso? R.R. Soares, tanta campanha que ele fez, não foi entubado? Quase que perde a vida também? E aí? O que parou a epidemia, então, irmão Nilson? Vacina. Hoje nós temos os médicos
Não adianta, a pessoa entra cadeirante e sai cadeirante, entra enfermo e sai enfermo. Do jeito que você entra cego, sai cego, guiado pela mão de alguém. Entra de muleta, sai de muleta. Porque Deus não tem compromisso com homem nenhum através de oração. Esse negócio de orar é um hábito que pegaram os movimentos protestantes. Mas nós da graça, eu, por exemplo, eu agradeço a Deus. Eu dou graça porque lá em Tessalonicenses 5, 17 e 18, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Então dou graças a Deus pela vida que Ele me dá, pela saúde, pela comida, por tudo que Ele tem feito por mim. Então dai graças a Deus. E Israel não dava graça a Deus. Ele não agradecia a Deus em nada. Então não adiantava. Não adiantava, porque Davi orou uma semana para que a criança morreu a mesma coisa. Josué orou tanto, e Deus disse, tem pecado no meio de vocês, eu não vou tirar. Vocês têm que tirar o pecado que está no meio de vocês. Então a oração não muda o plano dos crentes. Então o que muda os planos dos crentes é um coração contrito e aquebrantado perante Deus. É isso que muda a vida de um homem e de uma mulher. Fique com esta palavra e a graça continua sobre nossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.